Aí avisa para mim, por favor. Tá gravando? Está. Então vamos lá. Vocês querem ligar as câmeras de vocês? Gente, olha, tô abrindo aqui os slides. Eu coloquei para vocês lá no Moodle, tá? O material, coloquei também alguns exemplos de procedimentos padronizados, tá bom? Eu coloquei assim, ó. Aí tá escrito o curso de engenharia de alimentos, tá, gente? Mas é porque o princípio do procedimento, independente se você é técnico, se você é engenheiro, você tem que saber o que significa, né? Então, essa aula minha, tanto no técnico quanto no superior, eu falo do mesmo princípio, né? Que é o que vocês precisam saber, tá bom? Então, se vocês olharem lá, vai estar da mesma forma. Vamos lá, gente, então. Só para a gente tirar algumas dúvidas antes de começar, né? Quando a gente fala de procedimento de. Deixa eu só parar um pouquinho para aceitar que alguém quer entrar. Sebastião. Prontinho. Então, quando a gente fala de higienização na indústria de alimentos ou qualquer local de manipulação de alimentos, a gente tem que lembrar que existem procedimentos que nós devemos seguir de acordo com alguns aspectos, né? Esses aspectos são as leis, a padronização em relação às normas, né? Então, a lei, a norma, resoluções, instruções normativas, independente do tipo, né? A gente tem que seguir, né? Porque aí a gente vai recordar lá na primeira aula do semestre, no ano passado, né? Que a gente começou primeira semana de dezembro, quando eu disse para vocês sobre a, a definição, né? Da segurança de alimentos e segurança alimentar, né? Por que a gente deve seguir normas? Por que a gente segue padrões estabelecidos pela legislação, por leis nacionais e internacionais? Porque a gente quer que o nosso produto, enquanto empresa, enquanto indústria, se encaixe em diferentes padrões para que a gente possa fazer o comércio, para que a gente possa levar esse produto para o consumidor e esse produto ser, né, um produto que o consumidor olha e fala assim, olha, essa é uma linguiça calabresa, olha, isso aqui é um suco de caju. Então, eu tenho estabelecido o padrão, né, e esse padrão está de acordo com regras estabelecidas pela legislação. Além disso, os padrões, eles são estabelecidos, né, os procedimentos devem ser estabelecidos de acordo com padrões, também, então, né, pelo lado do consumidor, pelo lado da indústria. A indústria, enquanto disponibilidade de produto de forma uniforme para o consumidor. E o consumidor, porque ele não quer chegar um dia para comprar iogurte de morango que tenha mais sabor de morango do que o que eu comprei ontem, né? Que tem um sabor menos da mesma marca, do mesmo local que eu comprei e que tem um dia tá com sabor mais intenso, um dia tá com sabor menos intenso, né? Então, são motivos da gente padronizar, né? Quando a gente fala de padronizar dentro das operações de higiene, é porque a gente tem que padronizar para que o seu manipulador, aquele que está em contrato direto ou indireto com o alimento, ele possa realizar procedimentos que eu faço de uma forma, meu colega faça da mesma forma que eu faço, logicamente que a gente tem o erro considerado o erro humano, né, gente? Porque independente se a gente segue um padrão, né? Então, se você coloca, por exemplo, você vai fazer uma receita, você coloca uma colher de, vamos colocar uma colher de açúcar. Às vezes a sua colher de açúcar é um pouquinho mais, a minha um pouquinho menos. Mas quando a gente fala que você precisa usar determinada quantidade de açúcar, mas o que você tem que pesar, ainda tem o erro da balança, né? Então,
essas diferenças acontecem, mas existem esses padrões para que seja tudo é, da forma mais uniforme possível, tá? Então, gente, estou aqui. Vocês estão me vendo? Pessoal, dá um alô Sim. aí. Ah, então tá. Gente, ó, então, aqui tem as definições, né, para a gente começar, enfim, né? O que que são... Não dá, eu tô dando aula. Gente, então, enfim, né? O que que são esses procedimentos? Procedimentos é tudo aquilo que a gente pode, né? Nós, como manipuladores, nós podemos seguir para atingir um objetivo, né? Então, quero fazer uma higienização da parede. Não. Gente, só um minutinho, deixa eu organizar esses meninos aqui. Peraí. Gente, estou aqui de novo. Vamos lá. Então, se eu quero realizar um procedimento de higienização, né? Onde, vocês estão escutando aí direitinho? Estamos. Ok. Onde o meu objetivo é fazer a higienização de uma parede, né? O Sebastião que respondeu, então vou usar ele como exemplo. Eu vou chegar, eu estou chegando hoje na indústria, tá? E você, colega lá do Sebastião. E aí, para nós, é falado assim: olha, você precisa fazer a higienização seguindo esse padrão, essas etapas. Ok. Eu vou pegar lá o procedimento, vou seguir, e o que eu fizer tem que ser a mesma coisa que o Sebastião fizer, né? O que ele fará, o que o colega que trabalha no mesmo local vai fazer, o que trabalha em outro turno vai fazer. Por quê? Porque é um procedimento padronizado, tá? Então, gente, o que que é um procedimento padrão, né? Ou nesse caso aqui, um POP, né? Vocês já ouviram falar de POP em algum lugar? Já, já. Já? Sebastião, já? Alguém? Já. Alguém mais? Só o Sebastião? Tem problema, gente. É o seguinte, se você quiser fazer, por exemplo, é, alguém que trabalha com merenda escolar, né? E quiser fazer um POP para uma receita de bolo, ou uma receita de galinhada para merenda dos alunos do ensino fundamental. Ok. Qual que é o POP? Qual que é o procedimento? O procedimento sei lá, pegar tantas xícaras de arroz, enfim, o objetivo é fazer o agalinhado, arroz com carne, tá? Então, isso é um procedimento operacional, quer dizer, que segue operação, um processo padrão, quer dizer, serve para todos, tá? É uma resolução
do Ministério da Saúde, número 275. Essa resolução, gente, nela a gente tem o checklist. Checklist para quê? Para verificação dos procedimentos de uma indústria, de uma empresa, tá? Vamos lá. Também a gente tem os PPHOs, tá? Eu coloquei aqui como uma referência que eu gosto muito, a resolução número 10 de 2003 do mapa para leite, tá? Eu gosto muito dessa referência para procedimentos padronizados de higiene operacional, porque eles descrevem muito bem o que deve ser feito dentro, né, de um local que vai haver, local de parede, de instalações, de equipamentos, onde vai haver a higienização operacional. Independente se é de alimentos, de paredes, existem esses procedimentos, esses PPHOs, tá? PPHO, pessoal, então, são procedimentos padronizados de higiene, mas que também são POPs, tá? Por quê? Porque POP é qualquer procedimento. PPHO é só aquele procedimento onde é realizado o processo de higienização, tá? E essa primeira sigla que está escrita aí, ó, SSOP, é a sigla em inglês que também que tá para nós, né, como referência, é a mesma coisa que PPHO. Então, Sanitation Standard Operation Procedure, né? É a mesma coisa que procedimento padrão de higiene operacional, tá? É uma legislação da FDA, onde nós, né, no Brasil, utilizamos bastante essa como referência, tá? Alguma dúvida? Eu fiz já. Eu não posso falar. Pede pro papai, tá? Não, tá lá dentro. Gente, não é fácil. Por isso que eu prefiro não gosto de aula online, prefiro presencial. Então, gente, olha, a resolução 275, que é uma boa referência para vocês se precisarem buscar, ela é onde está descrito regulamento técnico de procedimentos operacionais padronizados aplicados para produtores, para estabelecimentos industrializadores de alimentos. E é onde tem a lista de verificação das boas práticas de fabricação, tá? Eu vou falar um pouquinho dessa resolução mais para frente. A gente tem também, olha, a circular 272 do mapa, né? É específica para Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal, mas serve como referência, tá? Aonde tem, além do PPHO, também fala da análise de risco e controle de pontos críticos, tá? Para produtos de origem animal. Então, carne, leite, ovos e mel, tá? A gente tem a circular 369, que fala PPHO e APPCC nos estabelecimentos que fazem exportação de carnes, tá? Então, tem âmbito federal. Tem a resolução 10, que eu falei para vocês, que quem for trabalhar com PPHO, com POP, é uma excelente referência, tá? Apesar de ser para leite, para estabelecimento de leite e derivados, serve como um manual de conduta, tá? Você pode usar ali como uma referência, uma boa referência, tá? Tem outros regulamentos que estão relacionados a POP e PPHO. Aqui tem outros tantos que eu deixei para vocês, tá? Então, tem resolução, essa aqui é do Estado de São Paulo, né? Que fala de procedimentos para controle e vigilância da água. Tem a portaria número 24, que fala, olha aqui, ó, esse aqui, gente, lembra que eu falei para vocês lá no começo também da disciplina, que tem as normas regulamentadoras, né? Essa é uma, a gente estudou a NR15, vocês fizeram um trabalho da salubridade do ambiente, né? Tem essa aqui é a NR7, que é a elaboração e implementação por parte dos empregadores e de instituições, né, de maneira geral, do Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, PCMSO. Aí é saúde do manipulador, tá? Também deixei como uma referência para a legislação para vocês, né? Ah, professora, mas a gente está falando de POP, de PPHO, de higienização. A saúde, desde o início da disciplina, a gente fala isso, né? A saúde do empregador, do manipulador, ela interfere
significativamente no produto que está sendo elaborado, né? Tá? Resolução número 52, que é sobre controle de vetores e pragas. Eu vou colocar para vocês lá no Moodle essa parte, tá? Então, o conceito de vetores e de pragas urbanas, tá? E quais são eles? Então, baratas, formigas, cupim, ratos, né? Aí tem várias formas de fazer aplicação, uso de técnicas de controle, tá? Geralmente, gente, na empresa que trabalha com alimentos, o controle de vetores e de pragas, ele é feito por empresa terceirizada, né? Então, apesar de ser, né, um PPHO pela legislação, então o controle de pragas e vetores deve ser escrito, elaborado e descrito como um PPHO dentro do manual de boas práticas de fabricação de uma empresa, né? Ele deve ser descrito, mas geralmente é feito por uma empresa terceirizada, tá? Aí tem a portaria número 9, ela é de âmbito estadual de São Paulo. Por que eu coloco algumas referências que não é de Goiás, que não é âmbito federal? Porque são boas referências, tá, gente? Eu gosto de usar, né? E deixei como referência para vocês, tá? E aí tem essa aqui, ó, que é a 8.078 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece também algumas condições, né, para o consumidor, né, em relação a esses procedimentos que são estabelecidos pela legislação, né, e que devem ser acolhidos e fixados dentro de empresa de alimentos, tá? A gente tem, gente, olha, os programas de autocontrole, né? Depois eu vou disponibilizar para vocês. Eu não coloquei ainda, mas tem um vídeo que fala de programa de autocontrole, né? Esses programas, eles também fazem verificação dessas normas, tá? Tem a norma, então, olha, norma interna, número 1, de 8 de março de 2017, desculpa, né? Que fala sobre a verificação dos programas de autocontrole implantados para produtos, estabelecimentos, né? De produtos de origem animal, né? Que são vinculados ao DIPO ou DIPOA, tá? Então, mais uma vez, são normas específicas para verificação da qualidade do que você está produzindo dentro do seu estabelecimento, tá? Sendo produtor de derivados, né, de origem animal, tá? Outra coisa, gente, os PPHOs, então, os procedimentos, padrões ou padronizados de higiene operacional, eles são conceitos, né, que devem ser utilizados dentro do sistema de implementação do HACCP ou do APPCC, né? Então, aqui nessa pirâmide, a gente tem como base ali, na verdade, se a gente fosse abrir essa base, a gente tem o programa 5S. Vocês lembram o que é o programa 5S, gente? Os objetivos do programa, quais são os 5S? Vocês lembram disso? Sim. Lembra, né? Organização. Aham. Quem lembra? Quais são os 5? 5 senso, né? Quais são eles? Quem lembra? Pode olhar. Vamos lembrar quais são eles. O programa 5S, ele não é obrigatório, entre aspas, para uma empresa de alimentos, né? Mas, ou qualquer outra empresa, na verdade, né? Mas ele serve também como uma base para se criar os demais programas dentro de um sistema de qualidade, certo? Uhum. Certo, gente? Quem lembra o que é 5S? Quais são os 5 S's? Qual que é o primeiro? Seire. Lembra? A utilização, né? O que vai ser utilizado naquele local. Depois eu tenho, o que mais? Seiton ou Seiton. Isso. A organização do local, né? Terceiro, Seiso, a limpeza. Da limpeza. Depois, O Seiquete, quarto é de higiene, né? higiene, saúde. E o último é da
Disciplina. Isso, autodisciplina. Então, veja, não é algo que deve, que é obrigatório, não é obrigatório, mas faz parte do sistema, né? Então, se a gente pensando em qualidade total, ele faz parte, né? E ele também serve como uma referência para a implantação do manual de boas práticas de fabricação, né? As boas práticas de fabricação, gente, o que é as boas práticas de fabricação? É um manual onde vai estar descrito quais são as regras que estão estabelecidas para aquele local, aquela empresa, aquele estabelecimento, aquela linha de produção, onde todos que forem seguir aquelas etapas vão obter um produto lá no final de boa qualidade, desde que a qualidade inicial também seja verificada, estabelecida, e quando verificada, que esteja de boa qualidade esses alimentos, né? Esses produtos para fabricação de bebidas, enfim, tá? Então, se a gente for seguindo, né, a gente tem então esses procedimentos padronizados de higiene, porque os procedimentos de higiene, eles fazem parte de algo bem maior, né? Se você não tem higiene do local, da matéria-prima, do manipulador de forma correta, você jamais vai ter um produto que tenha boa qualidade, né? Então, o contrário também é verdadeiro. E aí, por último, só nesse triângulo aí, né? Como topo está o sistema de análise de perigos e pontos críticos de controle. Aqui está a sigla HACCP, né, ou HACCP, em inglês, tá? Mas em português, APPCC, Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle, tá? O que seria, então, o sistema HACCP? Seria analisar todo o seu sistema, identificar pontos específicos que você deve observar se pode ter algum problema que vai continuar no alimento e que pode gerar um problema à saúde dos consumidores lá na frente, tá? Então vamos lá, ó. Tem um pesquisador que fala assim, ó, realizar a implantação de APPCC sobre um programa de higienização mal feito é como construir um edifício sobre um pântano, ele vai cair, ele não vai se manter, né? Então vamos lá. Bom, isso aqui são conceitos, né? POP, procedimento operacional padrão, né? Não garante a inocuidade do alimento, porque POP pode ser qualquer um. Você quer fazer um POP para alguém que entra na sua casa. Então, toque a campainha, abra o portão, deixe o sapato. Isso é um procedimento operacional padronizado que você está fazendo para alguém que vai entrar na sua casa. Garante que o alimento que você produz lá na sua cozinha esteja inócuo? Sim ou não? Garante, gente? Ter um procedimento para a pessoa entrar na empresa, usar um equipamento de proteção individual, garante que o alimento se tornará inócuo? Não. Não, não garante, né? Ao passo que PPHO, procedimento padrão de higiene operacional, quando você estabelece procedimentos, né, onde adota os procedimentos padrões PPHO de higiene, então, né, adota os princípios do plano APPCC, onde a gente tem como princípios 4 itens básicos: monitorar, né, ter ações que sejam corretivas quando você identifica algum erro, algum problema, né? Verificar todo o processo e registrar isso em planilhas, em checklist, né? Te mostra que você não vai ter problemas na contaminação do seu alimento, nem do manipulador, para que haja uma contaminação cruzada. E dessa forma, você garante ao consumidor que ele vai ingerir um produto, né, vindo da sua empresa, que tenha padrões de qualidade, que ele não vai ter algum problema em relação à sua saúde, tá? A gente tem também os PSOs, que são procedimentos sanitários operacionais,
que diz respeito apenas, né, não a parte de higienização, como a gente viu das etapas, mas, por exemplo, de manejo de resíduo fora da empresa, tá? Aquilo que vai ser levado para fora, né, da forma que vai ser retirado da empresa, por exemplo, tá? Olha lá, gente, então. Procedimentos padrões são procedimentos escritos de forma objetiva que estabelecem instruções sequenciais para a realização de operações rotineiras específicas na produção. Então, é uma sequência, né, de etapas que você deve seguir para, né, ou com o objetivo de produzir alimentos, de realizar higienização, enfim, tá? Mas quando a gente fala de PPHO, então, a gente tem como base a implementação dos princípios do APPCC, do sistema APPCC, quer dizer, do Sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle, que são monitorização, ação corretiva, registros e verificação, né, específicos para higiene. Beleza? Ok. Vamos lá. Opa! Gente, aqui eu coloquei, na verdade já coloquei isso aqui, né? Tá lá atrás as referências da legislação, vou passar, tá? Aí, gente, ó, o que fala a 275? 275 fala dos POPs, né? O que é POP? Então, lembrando, procedimentos operacionais padrão ou padronizados. Dentro, então, dessa legislação, da resolução RDC 275, fala o seguinte, que toda empresa deve seguir esses itens que estão dispostos para vocês aí a seguir, tá? São 8 itens, tá? Então, a gente tem que seguir e estabelecer normas para higienização das instalações, equipamentos, móveis e utensílios, higienização do reservatório de água, higiene e saúde dos manipuladores, manejo dos resíduos, manutenção preventiva e calibração de equipamentos, controle integrado de pragas e de vetores, seleção de matérias-primas, ingredientes e embalagens, programa de recolhimento de alimentos. Vou fazer um parágrafo aqui. No programa de recolhimento de alimento, ou também chamado de recall, né? É o nome que se dá para o programa. Vocês já ouviram, a gente vê bastante por fábricas de carro, que fala assim, ó, os carros com chassi tal, até tal, devem ir para se direcionar à concessionária da empresa tal, para trocar, sei lá, pastilha de freio. Já viu isso, gente? Já. Só um minutinho aqui, deixa eu fechar a porta, gente. Pronto, gente. Então, gente, esse é o programa de recolhimento de alimentos. Por exemplo, uma empresa de alimentos, né? A gente já viu bastante em leite. Há um tempo atrás, bastante tempo, na verdade, aconteceu, veio à tona, né? Estabelecimentos de leite que, de alguma forma, adulteravam, né? O leite. Vocês lembram disso? O que eles tiveram que fazer? Recolher, né, esse leite que estava indo para o mercado e dar uma destinação para aquele leite. Ele não pode reembalar, né, e mandar novamente para o consumidor, né, fazer uso daquele leite, certo? Então, opa, passou aqui? Então, gente, como que é feito esse programa de recolhimento de alimentos? A indústria, ela precisa ter um plano, né? A, um plano B, um plano C, que se em algum lote, por exemplo, foi identificado, vou exagerar aqui, o que nunca ninguém quer, né? Foi identificado alguma carga microbiana de salmonela, né? Que é um micro-organismo patogênico. Quer dizer,
causa mal à saúde do consumidor, né? De diferentes formas. A empresa, identificando um lote de produtos que tenha esse micro-organismo, ela deve estabelecer um programa de recolhimento para que o consumidor não faça uso daquele produto para não lhe causar mal. Deu para entender? Então, o que eles vão fazer? Vão anunciar nas redes sociais, vão anunciar na TV e vão recolher esse produto e vão incinerar quando chegar na empresa? Ok, está estabelecido a forma, tá? Aí, gente, essa resolução, então, a 275, então, ela estabelece, né, esses itens que devem ser analisados e feito etapa por etapa, né, pelos... Porque quem que faz os PPHs? Quem elabora o manual? Quem elabora o sistema PPCC? As pessoas da própria empresa, tá? Porque, gente, um sistema PPCC, um POP de outra empresa, ela não pode servir para a sua empresa, porque a sua empresa, ela trabalha com produtos específicos, em locais específicos, com pessoas, em quantidade de pessoas diferentes, com pessoas diferentes, com fornecedores diferentes. Então, não pode, né? Vou pegar o POP lá do meu colega que já está fazendo, já está estabelecido, não vai dar certo. A gente elabora o nosso, tá? Então, só para ficar claro, a 275, além desses princípios, ela também tem um checklist no final. Eu vou mostrar para vocês o que é esse checklist. É onde é observado, né, pelos próprios funcionários, né, alguém que seja responsável por essa observação, por essas observações, essa relação que existe da higiene com a parte de manipulação direta ou indireta da empresa, tá? Então, estabelece as conformidades e as não conformidades dentro da empresa que está sendo verificada, tá? Aqui a gente tem algumas definições que estão dentro da 275, tá? A gente já falou sobre isso aqui, como já está para vocês, eu vou passar, tá bom? Eu só queria aqui fazer uma leitura, que eu acho que esse eu não fiz ainda, do que é Manual de Boas Práticas de Fabricação, tá? É o documento que descreve as operações realizadas pelo estabelecimento, incluindo, no mínimo, os requisitos sanitários dos edifícios, a manutenção e higienização das instalações, dos equipamentos e dos utensílios, o controle da água, de abastecimento, o controle integrado de pragas e vetores, o controle da higiene e da saúde dos manipuladores e o controle de garantia de qualidade do produto final, tá? Então, o que tem no manual? Tudo que a empresa de alimentos trabalha, tá? Para que quem usar aquele manual faça o procedimento da mesma forma que o outro faria ou fará, tá bom? A gente tem alguma dúvida por enquanto? Quer fazer alguma observação? Só eu tô falando aqui, tô secando minha saliva já. Não? Não, pode seguir. Então, vamos lá, gente. Então, aqui, mais uma vez, estão os POPs, né? Vou passar. Lá na resolução 275, fala o seguinte, gente. Os POPs devem ser aprovados. Eu vou mostrar para vocês como a gente faz e elabora um procedimento, tá? Eles devem ser aprovados, datados e assinados. Eu vou tirar um pouquinho isso aqui, tá? Se ficar ruim o áudio, vocês me avisam, por favor. Tá dando para escutar, gente? Está. Então, beleza. Se começar a ficar ruim, porque o som do meu computador não tá legal. Tá melhor quando coloca o fone, tá? Então, se vocês tiverem algum problema aí, me avisa, tá bom? Então, vamos lá. Os POPs devem ser aprovados, datados e assinados pelo responsável técnico, responsável pela operação, responsável legal e ou proprietário do estabelecimento, firmando o compromisso de implementação, monitoramento, avaliação, registro e manutenção dos mesmos. Quer dizer, quem elabora os POPs? Gente, alguém que está diretamente relacionado com a empresa, né? O interessante é que todas as pessoas se envolvam e saibam o que é e como utilizá-los, tá?
a frequência das operações e o nome, o cargo, a função dos responsáveis pela execução daquele POP devem estar especificados em cada um dos POPs. Então, a Elaine vai fazer, ela foi responsável por elaborar, né, um POP de limpeza de caixa d'água, tá? Ela que vai ter que assinar e ser responsável por isso? Sim, mas às vezes a Camila que vai fazer a verificação do procedimento, se ele está sendo realizado e como ele está sendo realizado, tá? Mas todos vão assinar lá no final. Vocês vão ver como faz os cabeçalhos, né, o rodapé. Os funcionários devem estar devidamente capacitados para a execução dos POPs. Quando aplicado, os POPs devem relacionar os materiais necessários para a realização das operações, assim como os equipamentos de proteção individual, os EPIs que a gente já falou, né? Os POPs devem estar acessíveis aos responsáveis pela execução das operações e autoridades sanitárias. E, quer dizer, se chegar um auditor fiscal na sua empresa, você não vai sair doido procurando onde está o manual de boas práticas de fabricação, né? Você vai falar, não, aqui o manual está armazenado na gaveta tal, da sala tal, do controle de qualidade. Então, isso, gente, é organização, tá? Os POPs devem ser apresentados como anexo do manual de boas práticas, tá? Então, veja. A gente está falando de procedimentos de higienização. Como faz a higienização das formas dos moldes de hambúrguer, tá? A higienização é assim, é assado, está descrito lá. E está dentro do manual de boas práticas, tá bom? Sim ou não? Sim. Então, gente, olha aqui, ó. Lá na legislação fala o seguinte, tá cheio porque é legislação, tá, gente? Coloquei como está lá. Primeiro, os POPs referentes às operações de higienização, quer dizer, nesse caso, os PPHOs, né? Se a gente está falando de higienização de instalações, equipamentos, móveis e utensílios, devem conter informações sobre, olha aqui o que a gente já viu, natureza da superfície, por exemplo, aço inoxidável, né? O método de higienização, então, como você vai proceder o seu método, né? Então, você vai fazer uma pré-limpeza com água, né? Você vai retirar sujidade com aspersor de pó, né? Você vai fazer um enxágue prévio, tá? Princípio ativo relacionado à sua concentração. Então, você vai usar um detergente neutro, ou um detergente alcalino, que tem um pH tal, tá? Em seguida, você vai fazer o enxágue, a temperatura da água de enxágue será de 60 graus. Sei lá, essas informações devem ser descritas nos procedimentos, tá? Quando aplicável, o desmonte de equipamentos, os POPs devem contemplar essa operação. Então, se você está fazendo um procedimento para higienização de um equipamento, você também vai ter que descrever como vai fazer a desmontagem dele, né? Então, nos joelhos, não sei das quantas lá, número tal e tal, você deve girar para desmontar o equipamento e fazer a higienização por imersão, que deve seguir as práticas a seguir. 2 pontos. Fazer um pré-enxágue com água, deixar a imersão em água para a matéria orgânica soltar, né, daqui. Então, você vai descrever também como faz essa desmontagem e para que ela serve, como fazer, tá? Segundo, os procedimentos operacionais padronizados devem abordar as operações relativas ao controle de potabilidade da água. Por quê, gente? Porque todo procedimento de higienização leva água, tá? A água pode ser algo que vá interferir em todo o seu processo de higienização, né? Então, se você não tem uma água potável, essa água não está o seu processo de higienização eficiente vai cair muito em qualidade, né? Então, ao mesmo tempo que você está usando produtos, você está gastando dinheiro para higienização, você está inserindo, né, problema a partir da água utilizada.
esse problema pode ser físico, pode ser químico, pode ser, infelizmente, o biológico, tá? Quando a higienização do reservatório for realizada pelo próprio estabelecimento, os procedimentos devem contemplar os tópicos especificados no item 1. Quer dizer, quando a gente precisar fazer, descrever o procedimento, né, de potabilidade, pensando em caixa d'água, a gente tem que colocar as informações, natureza da superfície, método de higienização, princípio ativo utilizado, a concentração, o tempo, a temperatura, certo? Sim? Sim. Nos casos em que as determinações analíticas e ou a higienização do reservatório foram realizadas por empresas terceirizadas, o estabelecimento deve fazer o laudo para que você tenha descrito o que acontece com o seu procedimento. Então, tá. Na empresa da William, a limpeza do reservatório de água é feita de maneira terceirizada. Então, é uma empresa de fora que faz. Ok, sem problemas. Mas a empresa deve te passar e você deve monitorar se ela realmente faz aquilo que ela te passa, né? Para fazer a higienização desse reservatório, certo? E você deve anexar isso lá no Manual de Boas Práticas de Fabricação, tá? As etapas, a frequência, os princípios ativos, quer dizer, as etapas do processo, a frequência que deve ser utilizada, os princípios ativos, detergentes, sanitizantes, usados em lavagem e asepsia de mãos dos manipuladores, devem ser documentados, né, da mesma maneira do que qualquer outra forma de armazenamento de informações a respeito dessas etapas de higienização que a gente falou até agora, tá? Inclusive, gente, a forma que deve ser feita a lavagem de mãos, né? Então, a gente vê as plaquinhas nas indústrias de alimentos, como você deve proceder à higienização de mãos, por exemplo, né? Se o manipulador apresentar algum tipo de lesão, aí já entra também outras legislações, né, de acordo com a saúde do manipulador, tá? Programa de capacitação dos manipuladores em higiene deve ser descrito sendo determinada a carga horária, conteúdo programático, a frequência de realização. Então, observação disso aqui, gente. As empresas produtoras de alimentos, elas devem ter treinamentos, dar capacitação para o seu funcionário, independente de onde ele trabalha. Então, vamos supor que é alguém que trabalha com operação de caldeira, tá? Essa pessoa que faz a operação de caldeira, ela sabe trabalhar com isso? Ok, sabe, mas ela deve passar por treinamento constante para atualização, para tirar algum tipo de dúvida, né? Para relembrar alguns conceitos. Então, e esse programa de capacitação do manipulador, do pessoal de manutenção, ele também deve ser armazenado dentro do Manual de Boas Práticas, tá? 4, os procedimentos operacionais padronizados devem estabelecer a frequência e o responsável pelo manejo de resíduos. Então, o que são resíduos, gente? O que são resíduos? Pessoal, tem alguém aí? O que são resíduos, gente? Resíduo é tudo aquilo que é usado num processo e que não vai ser aproveitado. Aí é destinado, tipo assim, o lixo, o esgoto. É isso, professor? É isso. Olha lá, ó, pela legislação, pela 275, ele fala assim, ó, resíduos são materiais a serem descartados, oriundos da área de produção e das demais áreas do estabelecimento. É aquilo que vai ser descartado, é aquilo que você não vai necessitar, né? Por exemplo, gente, numa empresa, no abatedouro, né? O osso, se ele não for utilizado ali, ele é um resíduo para aquela empresa. Não quer dizer que esse resíduo não possa ser utilizado para outras empresas para a elaboração de um outro produto.
mas para aquela empresa é uma forma de resíduo, certo? Sim? Sim. Então tá. 5. Os estabelecimentos devem dispor de procedimentos operacionais padronizados que especifiquem a periodicidade e responsáveis pela manutenção dos equipamentos envolvidos no processo produtivo do alimento. Esses POPs devem também contemplar a operação de higienização adotada após a manutenção dos equipamentos. Então, nós somos funcionários da linha da triparia, né? A partir do momento que a gente não está usando mais ou vai trocar o turno, né? Como que esses equipamentos vão ser higienizados? Com qual frequência? Todo dia vai ser lavado? Por período, por turno, tá? Também deve ser contemplado. Além disso, olha aqui, isso é importante, gente. Devem ser apresentados os POPs relativos à calibração dos equipamentos e instrumentos de medição ou comprovante da execução do serviço quando a calibração for realizada em empresas terceirizadas. O que isso aqui quer dizer, gente? Por exemplo, você usa na sua empresa balança, tá? Você que faz a calibração do equipamento, como você faz essa calibração? Então, vamos supor que é uma balança. Você calibra com diferentes pesos? Ok. Você faz a nivelação, né? Então, como você vai fazer isso? Você pode fazer um fluxograma ou por item, né? Tem gente que prefere fazer fluxograma, tá? Tem gente que prefere colocar número 1, número 2, número 3, tá? Isso independe, né? O importante é ter estabelecido ali o POP, tá? As etapas para atendimento daquilo que você vai realizar, tá bom? Os POPs referentes ao controle integrado de vetores e pragas devem contemplar as medidas preventivas e as ações corretivas, destinadas a impedir a atração, o abrigo, o acesso ou a proliferação de vetores e pragas. Bom, se a gente está falando que numa empresa de alimentos, né, na parte externa da empresa, você vai pôr aquelas casinhas, né, onde vai ter isca para rato, né? Qual é a medida preventiva? A medida preventiva é essa, é ter iscas nas regiões externas da indústria. E a ação corretiva, né? Se estiver vencendo, corretiva não, mas o monitoramento vai ser verificar a validade daquela isca que está ali. E a ação corretiva? Venceu a semana passada, qual a ação corretiva? Trocar e verificar por que não foi trocado, né? Concorda? No caso da adoção do controle químico, né, usando algum agente químico, o estabelecimento deve apresentar comprovante de execução de serviço fornecido pela empresa especializada contratada, contendo informações estabelecidas em legislação sanitária específica. Então, o laudo, a empresa que faz esse serviço, né, deve passar para a empresa que contratou, tá? 7. O estabelecimento deve dispor de procedimentos operacionais especificando os critérios utilizados para a seleção e o recebimento de matéria-prima, de embalagens, de ingredientes e, quando aplicável, o tempo de quarentena necessário. Esses procedimentos devem prever o destino dado às matérias-primas, embalagens, ingredientes reprovados no controle efetuado. Então, é assim, gente, você recebe sal, cloreto de sódio, na sua empresa que trabalha com produção de salsicha, tá? Como você vai garantir a inocuidade desse sal? Pelo laudo da empresa, né? Mas o que você vai fazer? Você vai fazer algum tipo de análise, se for necessário, daquele lote recebido? Sim, eu vou pegar então, né? Vou estabelecer isso num POP e vou descrever. Quando recebido um lote de sal de tantos quilos, será retirado, coletado de tal maneira, não é assim seguido, tá? Você pode fazer de diferentes formas, como eu falei para vocês, por itens, por fluxograma, enfim, tá? Será retirado 3 pontos de coleta desse sal que foi recebido, e esse sal será
analisar, uma das coletas será analisada e outras duas vai ser guardada como contra-amostra, né? Então, você vai ter procedimento para verificar aquilo que você recebeu. Deu para entender? Deu? O programa de recolhimento de produtos deve ser documentado, recolhimento é o recall, que a gente falou, ou recall, né? Deve ser documentado na forma de procedimentos operacionais, estabelecendo-se as situações de adoção do programa, os procedimentos a serem seguidos para o rápido e efetivo recolhimento do produto, né? Na onde ele está, né? No local que ele está, então, num supermercado, num açougue, né? A forma de segregação dos produtos, aonde você vai levar esses produtos que forem recolhidos e o que você vai fazer com ele, tá? Como eu já falei para vocês. Como que faz, então, o monitoramento, avaliação, registro dos procedimentos? Dos POPs, né? A implementação dos POPs deve ser monitorada periodicamente. Tá vendo, gente? Esse periodicamente está dizendo assim, quem define se vai ser monitorado ou recolhido, coleta de amostra dia após dia, hora a hora, mês a mês, é que a empresa que está formulando esses POPs, tá? Tudo deve ser documentado, né? E essas condições de ações corretivas vão estar descritas aí nesse processo de monitoração, tá? Deve-se prever registros periódicos suficientes para documentar a execução e o monitoramento dos POPs, tá? Seja POP, qualquer um deles, ou um PPHO, bem como a adoção de medidas corretivas. Esses registros consistem de anotação em planilhas, por exemplo, de conformidade e não conformidade, né? E os documentos devem ser datados, assinados pelo responsável da execução da operação e mantidos por um período superior ao tempo de vida de prateleira, como define a legislação do produto. Então, você vai manter essa documentação de registro daquele produto até que o tempo de vida útil do produto seja findado, tá? Exemplo, a sua empresa trabalha com uma fábrica de produção de sardinha, né? Tem vencimento de 3 anos. Então, você fez um lote hoje, vai vencer em abril, daqui 3 anos, né? Você vai guardar tudo que você tem desse lote até o último dia de vida útil desse produto? Sim. Beleza, gente? Beleza. Deve-se avaliar regularmente a efetividade dos POPs implementados pelo estabelecimento, de acordo com o resultado, e deve fazer ajuste necessário caso a caso, né? Com revisões, aqui embaixo está falando isso, né? Devem ser revistos, os POPs, um a um, devem ser revistos pelos funcionários responsáveis. Então, você utilizava uma forma de monitoramento daquele sal em pontos de coleta de 3 pontos de coleta, mas você passou a receber uma quantidade de carga o dobro que você já tinha, né? Então, você talvez tenha que revisar o seu POP para ter uma amostragem maior, entendeu, gente? Toda revisão feita deve ser datada, assinada e colocada lá. Revisão 1, revisão 2, revisão 3, no documento que vai ser armazenado. Deu para entender? Sim? Deu. Tá. Só que vocês não saem daí, não. Tem mais coisa, tá? Não acabou, não. É porque eu dividi em partes, mas calma lá. Parte 2. Vocês me dão só um tempinho para eu pegar uma água, gente? Tô com a boca seca aqui. Tudo bem. Da garganta doendo, tá seca, seca. Peraí, que deixa eu só pegar um copo com água.
Oi, gente. Voltei. Vamos continuar, tá? Tem alguma dúvida, gente? Quer fazer alguma pergunta? Olha lá. Pode continuar. Vou seguir, tá? Essa parte 2 aqui, só para vocês entenderem, eu vou usar como referência, olha, a resolução número 10 do mapa, tá? Que fala sobre os PPHOs. Eu gosto muito dessa referência, né, dessa resolução, porque ela explica muito bem o que é e como você faz um PPHO, tá? Deixa eu fazer uma pergunta, gente. Vocês estão conseguindo me entender? Eu estou. E os demais? Quer abrir a câmera para eu olhar se vocês estão entendendo? Natália, William, Camila, Sebastião, Giovana, a Bruna sumiu, as Elianes também. Cadê o povo? Saiu? Saiu, né, gente? Não, professora, eu estou entendendo. Então tá, perfeito. Então vamos lá, gente. Olha, eu não vou. Essa parte aqui que fala, né, dessa resolução, eu não vou fazer leitura aquela primeira parte que fala o que é essa resolução, tá? Já expliquei o que ela é, tá bom? Aqui, ó, a resolução, vou direto nela, tá? O objetivo dessa resolução, olha, evitar a contaminação direta ou cruzada ou a adulteração dos produtos por meio da superfície dos equipamentos, utensílios, instrumentos de processo e manipuladores de alimentos. Parece que tem alguém querendo entrar, peraí. Já volta ali. Elaine. Responsabilidade. O plano PPHO é um compromisso da empresa com a higiene, devendo ser escrito e assinado pela sua administração geral e seu responsável técnico, que passam a responsabilizar-se pela sua implantação e fiel cumprimento, incluindo que responsabilidade em treinar e capacitar toda a equipe, né, os funcionários, conduzir procedimentos antes, durante e após as operações. Então, você vai chegar para o seu turno, você vai pegar a sua bancada limpa, né, higienizada, ou você vai ter que proceder algum tipo de processo para higienização, tá? Monitorização e avaliação rotineira dos procedimentos e sua eficiência, revisão das ações corretivas e preventivas em situações de desvio e alteração tecnológica dos processos. Quem vai fazer revisão daquilo que está sendo utilizado, tá? Então, gente, olha. Opa, saiu. Ele andou para cá, ó. Aí, melhorou assim, né? Olha lá, gente. Então, o que é... quais são os PPHOs? Veja, estruturação do plano do PPHO. O plano PPHO deve ser estruturado em 9 pontos básicos. Lembra que os POPs, eles estavam estruturados em 8 pontos básicos, a gente falou nessa parte 1, certo? Certo? Responde para mim. Sim. Sim? Os PPHOs, eles estão estruturados em 9 pontos básicos. Primeiro, PPHO 1, segurança da água. PPHO 2, condições de higiene das superfícies de contato com o alimento. PPHO 3, prevenção contra a contaminação cruzada. PPHO 4, higiene dos empregados, dos funcionários. PPHO 5, proteção contra contaminantes e adulterantes do alimento. PPHO 6, identificação e estocagem adequada de substâncias químicas e de agentes tóxicos. PPHO 7, saúde dos empregados. Uma é de higiene, agora a gente tem a saúde. PPHO 8, controle integrado de pragas. PPHO 9, registros, tá? Então, são 9 itens que devem ser seguidos.
Isso está dizendo a resolução específica para leite, tá, gente? Mas, como eu disse, é uma boa referência para a gente entender todo o processo, tá? Características de um PPHO. Características, então, procedimentos de limpeza e sanitização compreendendo. Então, quer dizer, processo de higienização, compreendendo a conservação e a manutenção sanitária de instalações, equipamentos e utensílios, a frequência que deve ser realizada essa manutenção sanitária, a especificação e o controle de substâncias detergentes e sanitizantes que vão ser utilizadas, como vai ser monitorado o processo de higienização e a frequência que vai ser realizado, aplicação de ações corretivas e eventuais desvios, garantindo, inclusive, apropriado destino aos produtos não conformes, elaboração e manutenção do plano de implementação do PPHO, dos formulários de registros, do documento de monitorização, das ações corretivas, e todos os documentos devem ter a garantia da sua integridade. Então, quem realizou o registro, né? Como foi feito esse registro, quantas revisões teve, o arquivamento por no mínimo 1 ano, deve ser de fácil disponibilizado aos agentes de inspeção e manutenção em local de fácil acesso, aonde vão estar esses documentos, aonde estarão esses documentos para avaliação, tá? Gente, então, assim, ó, os procedimentos de auditoria dos PPHOs, nesse caso, pelo DIPOA, né, ou DIPOA, elaborado e implantado é diferente de implementado, tá? Implantação é quando você tem tudo certinho para funcionar. Implementado é quando está realmente funcionando como deveria funcionar, tá? Então, implantado o plano PPHO dentro dos prazos estabelecidos no presente documento, nesse documento aqui, né? Após a apresentação do plano de PPHO, serão efetuadas verificações. O que é isso aqui, gente? Só para resumir esse slide, tá? Quando uma norma ela é publicada, né? Em toda norma tem um prazo para que ela seja efetivamente implementada, e quando os auditores vão começar a auditar aquilo que está descrito nessa resolução. Vamos supor, então, que uma resolução entrou em vigor este ano, mas as empresas têm até o ano de 2026 para se adequarem. Então, a partir de 2026 é que vai começar a fiscalização daquilo que está nessa norma. Deu para entender? Sim? Sim. Tá. Então, gente, o que esses auditores, né, o que eles vão auditar? Análise dos documentos do registro, os procedimentos que estão descritos no plano, a conformidade do que está registrado, do que está escrito no plano, a observação direta da implementação do plano e a frequência de monitorização, o que está sendo utilizado, né, como detergente, como sanitizante, né, como normas para a utilização de produtos e que depois podem ser avaliados de maneira química, física, biológica ou microbiológica, as ações corretivas e como elas vão ser verificadas, os documentos do CIP, por exemplo, a legislação pertinente e o que está descrito no PPHO, se esse PPHO está seguindo o que a resolução recomenda, né? Se os documentos estão devidamente preenchidos, assinados, datados pelos responsáveis, e se tem algum tipo de conformidade ou não, né? E se há uma forma de correção do que não conforme, tá?
Aí, gente, aqui está sendo apresentado aqui uma estrutura, tá? De um documento, tá? De uma página. Então, aqui você tem, né? Vocês estão conseguindo me ver? Vocês estão conseguindo me ver, gente? Na câmera? A folha está tampando. Hã? A folha, né? No caso aí, tem hora que tampa. A folha mesmo que eu quero. O que está na... Então, estão conseguindo ver o que eu quero. O que está aí no slide, gente, é exatamente uma folha, tá? Onde aqui tem um cabeçalho, ó. Eu vou passar o cursor aqui, tá vendo? A seta. O cabeçalho, o que está escrito aqui, ó? Nessa primeira parte do cabeçalho é o logotipo da empresa. Então, você vai e coloca o logotipo aqui. Depois, qual é o procedimento padrão de higiene operacional que você está tratando nesse procedimento que você está que vai descrever? Então, título, potabilidade da água, tá? Aqui do lado, qual é o código desse PPHO? Por exemplo, é o PPHO número 1, né? Quantas revisões foram feitas? Nenhuma, porque é o primeiro documento que você faz sobre potabilidade da água. Quantas páginas tem seu documento? 15. Então, você vai ter uma de 15, duas de 15, 3 de 15, até 15 de 15, certo? Aqui nessa outra parte, né? Aqui onde tem as linhas, você vai descrever tudo que a gente vai olhar agorinha. E aqui embaixo, no rodapé, vai estar escrito assim, elaborado por, verificado por, aprovado por. Quem são os responsáveis? Qualquer pessoa pode ser responsável, tá? Desde funcionários do próprio local, quanto a autogestão. Vai depender de como a empresa trabalha com seus procedimentos, tá? Então, aqui, ó, no meio aqui onde você vai descrever o quê? O seu PPHO de potabilidade da água. Descrevendo o quê? Os objetivos. Para que você faz... Pessoal, então, o que você vai descrever no PPHO potabilidade da água? O objetivo. O que é a potabilidade da água? É realizar procedimentos para que a água utilizada na empresa esteja potável, para uso, independente se é uso no vestiário, como ingrediente de alimentos, enfim. Vamos supor que é geral, tá? Qual que é o documento de referência de qualidade da água? Vamos supor que também a gente tem a resolução 275, as referências que você tem para você fazer o seu POP, tá? O seu PPHO nesse caso. Aonde é aplicado, né? Quais são as definições que você quer? Então, você quer colocar que potabilidade, o conceito de potabilidade é tal, água é tal coisa, a análise física é tal coisa, análise química. Então, você vai descrever, vai dar as definições que você acha necessário e pertinente para aquele documento, tá? Responsabilidade de quem, tá? E a descrição. Como vai ser feito a verificação de potabilidade da água, por exemplo. Você vai descrever aqui nesse item 6. Monitorização. Quem vai monitorar? Como vai monitorar? Geralmente é feito assim, são feitas perguntas. O que monitorar? Potabilidade da água. Como monitorar? Realizando testes de coletando água. Onde? Como? Quando? Quem? São as perguntas que a gente pode fazer, tá? As ações corretivas. Então, vamos supor que foi verificado turbidez na água, tá? Qual é a ação corretiva? Fazer análise físico-química e microbiológica para verificar alguma ação,
né, de micro-organismo, de quantidade excessiva de sais minerais, tá? E verificação. Quem vai fazer essa verificação? Responsável pelo setor de qualidade da empresa, tal. Registro. Quem vai registrar? Vai ter algum anexo para, por exemplo, um checklist que você utiliza para realizar esse desempenho dessa questão, né, desse PPHO. E o registro de revisões daquele PPHO, tá? Então, esses são os tópicos que você vai descrever dentro de um PPHO. Deu para entender? Sim, deu. Beleza. Ah, gente, isso aqui eu já falei, tá? Esses tópicos aqui está descrito na frente que cada um é, tá? Eu já falei, então, para vocês, tá bom? Isso aqui eu já falei. A descrição, tá? Agora aqui tem um exemplo, tá? Exemplo do PPH 8, que é o controle integrado de pragas, tá? Então, vamos falar aqui, ó. 6.2, controle de resíduos, tá? Os resíduos do processo, de embalagem, etc., gerados, são armazenados em lixeiras, baldes ou outros utensílios devidamente identificados e removidos diariamente da fábrica e armazenados em locais apropriados para a coleta de resíduos. Os locais são higienizados de acordo com a IT8. O que é IT8, gente? Instrução de Trabalho 8. Veja bem, então, você está elaborando um PPHO de controle de resíduo, tá? Onde ele tem uma outra referência. O que é um IT? É uma instrução de trabalho. De quê? De higienização dessas lixeiras, por exemplo. Deu para entender? Sim ou não? Deu? O colaborador, né, definir a função, então, por exemplo, supervisor da qualidade, avalia as condições de armazenamento do resíduo na fábrica ou na área de processo, externa, interna, onde vai ser, tá? Controle integrado de pragas, então, 6.3, controle relacionado à empresa contratada, por exemplo, né? A empresa providencia documento que confirma que todos os compostos utilizados atendem à legislação local para uso em indústria alimentícia. A empresa contratada providencia auxílio e material para treinar e educar a pessoa da empresa em assuntos relacionados ao controle de pragas, tá? Quer dizer, dá treinamento para seus funcionários, né? Controle relacionado à empresa. Após a aplicação dos produtos químicos, a empresa contratada fornece os seguintes dados sobre os serviços: certificado dos serviços prestados, com a descrição das áreas onde foram executados os serviços, produtos químicos utilizados, a composição, a forma de aplicação, a concentração, o método de aplicação, o mapa de todas as áreas onde foram colocadas as iscas, assim como toda a área que foi rastreada num processo de desinsetização, né? As iscas devem ser numeradas, identificadas de acordo com o mapeamento. Então, esse registro também fica lá descrito no PPHO. Como que faz a monitoração desse serviço? O controle de instalações e equipamentos para evitar a entrada de insetos e roedores, por exemplo, através dos checklists, olha lá, ó, CIP 8 de 1, checklist para controle integrado de pragas. A frequência é mensal. Preenchimento da planilha de registro de ocorrência de pragas, a frequência é diária. Então, todos os dias, alguém que é responsável, por exemplo, vai passar verificando a isca que foi deixada lá em determinados locais, de acordo com a planta do local, tá? Por exemplo. Monitoração desse controle do resíduo. Ah, não, isso aqui já foi, né? Controle do ambiente. Ações corretivas, por exemplo, controle do ambiente. Elaborar e implementar um plano de ação para as não conformidades. Contactar a empresa contratada quando for evidenciada a presença de pragas, de vetores, né? Enfim. Controle relacionado à empresa. Discutir as falhas da empresa e trocar de empresa quando for o caso. Então, é uma ação corretiva. Olha, vou chamar a empresa aqui
porque nós estamos tendo problema com infestação de cupim, né? Vocês têm como organizar isso? Como vocês vão fazer, né? Se não der certo, nós vamos pensar em trocar de empresa. Então, isso está dentro da ação corretiva para esse sistema, né? Para esse PPHO. Ação corretiva, então, olha aqui, ó, que eu falei para vocês que a gente faz as perguntas. O que controlar, né? O que é a ação corretiva? Como fazer? Quando e quem? Então, olha aqui. O que? Por exemplo, aqui, ó. Planilha de registro de ocorrências de pragas. Como fazer essa ação corretiva? De maneira visual, olhando a planilha, né? Quando? Mensalmente. Uma vez por mês vai ser feita essa verificação. Quem vai fazer? O gerente da garantia de qualidade, por exemplo, tá? Quem vai registrar? Quais são os registros que devem ser feitos? Vou identificar, por exemplo, a lista de presença ou de certificado de um treinamento, o checklist dessa avaliação, avaliação da eficiência de higienização, né? Indexação, onde ele vai estar registrado, arquivado, armazenado, né? Como que vai ser armazenado, o tempo que ele vai ser retido e depois a disposição, né? Por exemplo, então, nesse caso, né? Olha, identificação, planilha de registro de ocorrência de pragas, indexação cronológica, quer dizer, vai ser verificada essa planilha um mês, né? De mês a mês. Como que vai ser? Como que você vai armazenar isso? De maneira cronológica. Então, dia 1º do mês de março, dia 2 do mês de março, dia 3 do mês de março, para verificação das planilhas, né? O arquivamento vai ficar numa pasta suspensa, armazenada na gaveta 1 do armário 2 do laboratório. Vai ser retida essa planilha por 2 anos e a disposição depois, né, que eu não precisar mais, vai para o arquivo morto, vai para, sei lá, vai ser jogado fora de tal forma, né, e aí vai ser disponibilizado de alguma maneira, tá? Os anexos, por exemplo, então, na parte anexos desse PPHO, ó, lembrando aqui, gente, estou passando os tópicos. Ó, comecei pela descrição, tá vendo? Aliás, ó, quais são os tópicos que devem ser seguidos para a elaboração de um PPHO? Objetivos, os documentos de referência, campo de aplicação, as definições, as responsabilidades, a descrição, certo? Beleza, gente? É isso que eu estou falando com vocês, ó. O objetivo, por exemplo, estabelecer o objetivo desse PPHO, documento de referência, a gente já falou, onde vai ser aplicado, quais definições são importantes para ser citados naquele documento, quem vai ser responsável. Aqui tem alguns exemplos, a gerência, a supervisão, garantia de qualidade, um funcionário da linha, tá? Na descrição, o que você está avaliando, tá? Em seguida, como vai ser monitorado o seu PPHO? Depois, quais são as ações corretivas desse PPHO? Em seguida, como vai ser registrado o seu PPHO, né? Os itens do PPHO. Quais são os anexos? Por exemplo, nesse caso de controle integrado de pragas, um anexo é, por exemplo, a planilha. De quê? De verificação. Olha aqui, a praga. O que vai ser verificado? Barata, cupim, mosca, formiga, caruncho, roedor, nananã. Aonde que vai ser? Né? Os locais que você vai verificar. No lixo, no rodapé, na parede, nas janelas, nas frestas, na geladeira, nos fios. Independente de onde que é, tá tudo ali. Quem vai registrar o dia e tudo isso vai ficar armazenado, tá? Então, por que está a planilha anexo? Porque é a planilha utilizada para monitorar o processo, certo? Tá bom? Aqui tem um outro exemplo, simples, tá? Na forma descrita. Como que eu faço um POP ou um PPHO de higienização de caixa d'água? Você pode, ó, item por item, fecha o registro, retire toda a água da caixa d'água, fecha a saída de água, retire a sujeira, lava as paredes e o fundo com sabão, ou os utensílios podem ser utilizados, abra a saída de água, fecha a saída de água, tá? Isso é um PPHO. Ó, continuando. Prepara a solução desinfetante, diluindo 1 litro de água sanitária em 5 litros de água. Espalhe essa solução
por toda a caixa d'água, né? Aguarde 30 minutos, enxague com água corrente, esgote toda a água que ficou acumulada, em seguida encha a caixa d'água, certo? É um PPHO. Outro PPHO, higienização de mãos. Aqui, às vezes, você pode colocar como anexo, por exemplo, essa figura, tá? Informando as etapas, a frequência, os princípios ativos utilizados, como realizar esse processo, tá? Mais um exemplo aqui de higiene pessoal, higiene de mãos, né? Quem vai fazer, quando fazer, né? Usando essas perguntas aí, no seu PPHO, tá? Olha lá, um modelo de procedimento para lavagem de mãos. Então, o que fazer? Higienização das mãos. Quem vai fazer? O manipulador de alimentos. Onde? Nas pias exclusivas para lavagem de mãos. Quando? Aí que tem toda vez que ele vai utilizar. Quando ele chega no trabalho, quando ele usar o vaso sanitário ou sanitários, quando ele tossir, espirrar, quando recolher o lixo, colocar luva, tirar luva, enfim. Como ele vai fazer? Aí é o procedimento, a descrição, tá? Umedecer as mãos e antebraços com água. Tô com dor na garganta já, gente, tanto falar. Lavar com sabonete líquido, neutro e inodoro, massagear as mãos, né? Aí coloca a figura, enxaguar as mãos, secar as mãos com toalha, usar um antisséptico, né? Aí aqui do lado, os princípios ativos utilizados. Beleza, eu tenho aqui um procedimento fácil que pode ser utilizado pela empresa, tá? Veja, nem sempre precisa de uma página dessa forma, eu posso descrever dessa forma o PPHO. Vai muito de como a empresa faz o seu PPHO, meu filho, não. Olha que interessante também, gente, aqui eu coloquei um bem interessante, ó. Aqui fala de higienização, limpeza e sanitização de botas de borracha, né? O responsável, todos os manipuladores de alimentos, a frequência, diariamente. Antes do início do trabalho, no retorno da produção, no final do trabalho. Qual o objetivo? Eliminar as sujidades e diminuir a carga microbiana. Quais são os equipamentos necessários? Como fazer esse procedimento? Quem vai monitorar? Como vai ser monitorado? E qual a ação corretiva, tá? Aqui, olha que legal esse aqui, ó. Limpeza e desinfecção de caixa d'água. Aquele primeiro que eu li são itens. Aqui tem tudo certinho. Eu gosto, assim, fica fácil da pessoa olhar, né, gente? Quando tá descrito item por item, é bom para qualquer pessoa entender o que está sendo utilizado, tá? São exemplos de PPHO, tá, gente? Olha aqui, eu quero fazer um pop de preparo de café, né? Qual material vou precisar? Quais são os passos para fazer isso, né? Como manusear? Qual o resultado esperado? Quais são as ações corretivas, né? E quem vai aprovar esse processo. Então, uma empresa, então, que faz cafés, né, para café da manhã, vende, né, um buffet que faz. Você pode ter processos de elaboração de café, de suco, para qualquer pessoa seguir. Deu para entender, gente? Não é sempre pensando numa empresa enorme de indústria de alimentos. Olha, em uma tarefa aparentemente fácil, você pode ter um POP, certo? Não é um PPHO, né? Não está falando de higienização, mas é um POP, é um procedimento operacional para ser seguido para elaborar um café, certo? Aqui quem deve, né, seguir dentro das empresas, das indústrias alimentícias, o que deve ser feito, tá? Isso aqui eu já falei com vocês, né? Tabela para higienização ambiental, por exemplo. Então, dentro da empresa vai falar, quer colocar num anexo, que os pisos, os rodaspés, os ralos, as áreas de manipulação, nananã, vai ser feito de maneira diária, né? Semanalmente vai ser lavado e higienizado, janela, porta, nananã. Mensal, as luminárias, os interruptores, as tomadas, as telas, tá vendo, gente? Então, você pode também elaborar um plano, um cronograma para a execução da sua tarefa, tá? E isso está descrito dentro do PPHO. Esse também é legal, ó, gente, é um POP, né, de controle, nesse caso também é um PPHO, de controle integrado de pragas e vetores, que usa figuras, né? É como se fosse um cartaz informativo e não deixa de ser um POP por isso. Certo? Olha aqui, ó, tem tudo que precisa, ó, né?
Os itens, objetivos, materiais, a frequência, controle químico, como é feito, quem vai fazer isso poderia ser colocado, medidas preventivas, tá? E fica fácil de quem for fazer, observar e realizar esse procedimento, tá? Bom, pessoal, eu não vi ninguém, né? Ninguém abre a câmera, ninguém deixa eu ver, mas tudo bem. Tem alguma dúvida, gente? Não, ficou bem claro. Tá tudo bem? Você explicou. Gente, sim. essa aula teria um último trabalho para vocês. O que seria esse último trabalho, que é a última nota da disciplina? É elaborar um PPHO. Então, eu vou escolher uma indústria que trabalha com manipulação de alimentos, por exemplo, uma fábrica de produção de iogurte de sabor morango, tá? Só para ilustrar. E eu vou fazer um PPHO para lavagem de mãos dos funcionários dessa empresa. Beleza, esse é o PPHO que você vai realizar. Um PPHO que vocês quiserem. Então, vocês vão elaborar um PPHO e vão me mandar lá no Moodle. Consegue fazer? Aí Essas etapas. Você quer que a gente descreva etapa por etapa, né? Não precisa Sim. colocar a figura, não. Peraí, deixa eu colocar o fone que eu não estou conseguindo te escutar. Sebastião, só um minuto. Pode falar. Você quer que a gente faça o PPHO etapa por etapa, né? Não precisa, assim, adicionar alguma figura ou precisa? O jeito que você acha melhor. Você quer fazer um de lavagem de mãos? Se você quiser colocar figura, Isso. pode colocar figura. Ah, sim, pode colocar. Não, tudo bem, então. Pode sim. Pode fazer manual, tá, gente? Ah, não vou fazer no computador, não, professora. Faz aqui, ó, pega uma folha, escreve igual aquele ali, ó, preparo do café, faz algo simples. Não precisa, sabe por quê, gente? Não precisa ser uma coisa assim, ó, de outro mundo para ser uma coisa bem feita, tá? Pode ser um item aqui, ó, limpeza de botas, por exemplo, ou desmontagem de um determinado aparelho lá, de um equipamento que você utiliza, que se utilizaria nessa empresa. É um moedor de carne, por exemplo. Entendeu? Sim. Tá bom? É só esse trabalho, é o final. As outras aulas eu não vou passar atividade avaliativa devido ao tempo, tá? A gente tem ainda, eu vou falar para vocês um pouquinho do manual de BPF do sistema PPCC, de maneira assíncrona, que eu já fiz até no superior, o controle integrado de pragas e vetores e a parte de resíduos industriais, que é coisa bem rápida também, tá? É o que está faltando para nós agora. E aí a gente está em dia com a disciplina, mas lembrando que sábado tem aula. A gente vai ter aula sábado, já tem um horário previsto? Vamos deixar marcado? A gente pode marcar sábado, 9 horas, por exemplo, ou 10 horas, o que vocês preferem? 1h30 eu acho que eu consigo dar aula para vocês. Para mim, o melhor seria, assim, na parte da tarde, né? Depois do meio-dia. À tarde, todo mundo prefere? Se ficar combinado, gente, por mim. Tô com uma dor de cabeça, gente, sinusite. Essa época me mata. Vocês que sabem, o que vocês preferem? Podemos